Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O presbítero Manuel contou apenas uma parte da história. Agora ele me citou a contar o final da história. De fato, a gente trabalhava com essa área de crescimento de igreja e no meu presbitério eu era conhecido como Peter Wagner do Nordeste. Né? Então, dentro daquele pragmatismo tal de crescer a igreja. E eu, em Recife, fui trabalhar com a igreja que ele era presbítero, vou omitir o nome, né? Para produzir o crescimento da igreja. Então, eu passei um tempo lá na igreja e fui convocado à reunião do conselho para eu apresentar o relatório final. E o relatório final era procedente de um apanhado, de um diagnóstico, com várias perguntas, tal. E ali, em cima daquelas perguntas, eu fazia análise. E está todo o conselho lá, aquela mesa grande, né? E eu expus o diagnóstico e apresentei a solução para o diagnóstico, para que a igreja pudesse crescer. Incrivelmente, todos os presbíteros concordaram, menos Manuel, ficou calado. Eu digo, ih, rapaz, Manuel ficou calado, não disse nada. Muito bem. Nesse meio tempo, a gente perdeu o contato, eu conheci a doutrina reformada e mudei radicalmente. Muito bem, já dentro da doutrina reformada, eu fui para o simpósio da Fiel, em Águas de Lindóia. Quando eu chego lá, encontro o Manuel. Aí eu já tinha tido contato com ele, dizendo que tinha conhecido a doutrina reformada, isso e aquilo, tal. Aí ele chama Solano. Solano, faz favor. Olha, esse rapaz é aquele que eu mandei o material para você. Então, ele ficou calado, pegou o material, mandou para Solano. Solano escreveu um livro, se vocês rebatendo esse material, fazendo a igreja crescer. Ei? É ele e outro. O capítulo que ele escreveu foi exatamente rebatendo. Aí eu disse, estou livre, viu? Estou livre, estou convertido. Bom, foi assim. Muito bem, meus irmãos. Você viu para descontrair. Eu quero, antes da leitura, apresentar uma palavra de gratidão. Gratidão à comissão organizadora do simpósio, em especial ao presbítero Manuel Canuto. Amigo fiel, e como ele disse, temos partilhado, chorado, algumas dores, conversado. Temos histórias juntas também, que não convém, não dá para contar aqui, por conta do tempo, né? Mas temos nos enriquecido muito um com o outro. Então, eu agradeço a Deus pela vida dele e agradeço pelo convite que ele me fez e pelo privilégio de participar deste evento na condição de palestrante. Então, agora, sem maiores delongas, abramos as nossas Bíblias. Tiago, carta de Tiago, capítulo 1,
capítulo 1. Eu vou ler os versículos de 21 a 25, e você não vai desmarcar, você vai ficar com o texto aberto. E antes da leitura, eu quero lembrar o tema que foi dado para mim, você está com ele aí no crachá, vivenciando as Escrituras. Eu vou falar do outro lado da moeda, de tudo que nós ouvimos aqui. Foi tocado em parte esse assunto, mas eu espero aprofundar um pouco. Vivenciando as Escrituras. Tiago 1, de 21 a 25. Diz assim a infalível palavra do Senhor. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar, meus irmãos. Não desmarquem o texto. Pai Celestial, eterno, em cujas mãos encontra-se a minha vida e todos os meus passos. Tu melhor do que ninguém, Senhor. Aliás, só Tu mesmo sabe de todas as minhas fraquezas, todas as minhas fragilidades, todos os meus pecados. Mas Tu também és um Deus bondoso, gracioso, misericordioso. E é nessa bondade, graça e misericórdia que confio nesse instante e me ponho aos Teus pés, colocando toda a minha miséria diante de Ti e clamando que Tu me sustente nesse momento, fisicamente, espiritualmente. Dê-me a graça de expor a Tua palavra com fidelidade, com sabedoria, com clareza, com simplicidade, com humildade, com unção. Dê graça também ao Teu povo que aqui está, de receber essa palavra como uma palavra vinda de Ti mesmo, que ela seja enxertada nos corações e frutifique. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vivenciando as Escrituras. Irmãos, a carta de Tiago é a mais prática de todas as cartas do Novo Testamento. Podemos dizer, sem medo de errar, que ela é um manual resumido de conduta cristã. Tipo o livro de Provérbios no Antigo Testamento. Tiago é Provérbios no Novo Testamento. Essa carta, do início ao fim, preocupa-se em mostrar aos seus ouvintes, e lógico, a nós, como vivenciar as Escrituras. Então entendam uma coisa, e isso é importante. Tiago não tem como objetivo principal, olha a palavra principal, objetivo principal, acrescentar conhecimento ao conhecimento que os irmãos tinham sobre a vida cristã. A preocupação de Tiago é com a prática desse conhecimento. A finalidade principal da sua carta não é estabelecer a doutrina correta, mas a prática correta. Com isso, meus irmãos, antes que você fique nas pontas dos pés, né? Com isso eu quero dizer que Tiago não se
isso não quer dizer que Tiago não se preocupava com a doutrina correta, ou que não julgava importante ter a doutrina correta. Tiago valoriza a doutrina correta, porém, ele quer mostrar que não há valor no conhecimento bíblico descomprometido da prática cristã. Tiago deseja que os irmãos tenham uma doutrina correta aliada a uma prática de vida correta. Ele entende que fé e obras são faces de uma mesma moeda. E obras aqui para Tiago indica não apenas atos de misericórdia. Isso inclui também vida reta, vida íntegra, inclui obediência aos mandamentos do Senhor. São obras de obediência. Se você olhar lá no capítulo 2, quando ele fala dessas obras, ele dá o exemplo de Abraão, ele dá o exemplo de Raabe, para provar que pelas obras eles foram justificados. Isto é, eles provaram que de fato eram crentes, que eram justificados por suas obras de obediência. De modo que, para Tiago, a relação entre a verdade e a prática da verdade são inseparáveis. Os reformadores, em todos os tempos, também entenderam que fé e obras, doutrina e vida, são coisas inseparáveis. Como diz Calvino, ele diz assim: a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só, ela se evidencia pelas obras. Então entenda, só a fé justifica, mas a fé que justifica não pode andar só. Tiago chega a dizer no capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obras, por si só, isto é, sozinha, está morta. E esse é o problema, meus irmãos, vivido pelos destinatários da carta de Tiago. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus, tinham fé salvadora, mas faltava-lhes obras de obediência, o que era uma grande incoerência. Como é que alguém pode ser nascido de novo e viver em desobediência? Na verdade, eles estão vivendo como falsos professos. O falso professo é a pessoa que tem a declaração de fé correta na sua boca, porém isso não faz qualquer diferença na sua conduta diária. A fé que ele tem consente com certas verdades, mas ele não é mudado, essa pessoa não é mudada por essas verdades. Verdadeiramente, ele confessa uma coisa e vive outra. Então percebam, o problema dos ouvintes originais de Tiago, e eu acrescento, e o nosso, é como colocar na prática tudo aquilo que sabemos muito bem na teoria. Não basta conhecer, diz Tiago, é necessário vivenciar as Escrituras. E esse vivenciar implica em associar a verdade, o conhecimento do Evangelho, ao amor sacrificial por Cristo, numa disposição abnegada de fazer a sua vontade. É esse vivenciar das Escrituras que é um vivenciar transformador. E ele deve ser demonstrado em todas as circunstâncias da nossa vida, principalmente nos momentos de perseguições, de provações. E esse, meus irmãos, era o caso específico
dos irmãos destinatários da carta de Tiago. Eles eram judeus convertidos ao cristianismo e que, por causa da fé, eram perseguidos por outros judeus que não eram cristãos e pelas autoridades locais, incitadas que eram pelos judeus não convertidos. E veja como isso fica bem claro aí no versículo 1. Ele diz assim, olha, Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. Por que 12 tribos? Porque são judeus cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, que se encontram na dispersão, isto é, dispersos por conta da perseguição por todo o Império Romano. Então, é nessa condição de prova que Tiago diz para eles e para nós que há duas coisas a fazer para vivenciarmos a palavra. E Tiago coloca essa condição de prova porque esse é exatamente o momento mais difícil. Você ter atitude cristã no momento da prova. E ele fala aqui, nesses versículos que eu li, 21 a 25, de duas coisas que devemos fazer para vivenciar as Escrituras. Primeira, receber a palavra de Deus humildemente. Isso nós vamos ver aí nos versículos 21, 23 e 24. Versículo 21, acompanhe comigo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, isto é, Tiago está dizendo, olha, jogue fora os trapos provenientes da velha natureza. O orgulho, a malícia, a inveja, a maledicência, a ira injusta, etc. Coisas da carne que poluem a alma. E lançando fora toda essa impureza, olha agora o que ele diz. Acolhei, isto é, receba com mansidão. O melhor sentido da palavra mansidão aqui é humildade. Receba com humildade a palavra em vós implantada, ou semeada, ou plantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então entenda, Tiago está falando para crentes salvos. E, na verdade, o que ele quer dizer é que eles não podem desenvolver a salvação sem acolher humildemente esta palavra. Salvação aqui tem o sentido de maturidade cristã. Eles não podem crescer, não podem frutificar sem acolher com humildade a palavra de Deus. A palavra precisa ser recebida favoravelmente no coração. Isto é, com espírito manso e dócil. E ser recebida como palavra de Deus, e não palavra de homem. Ela deve ser recebida como regra de fé e prática de vida. É isso que Tiago está dizendo. Receba a palavra como regra de fé e prática de vida. Calvino diz o seguinte, acompanhe a citação dele. Ele diz assim, o evangelho não é uma doutrina de língua, senão de vida. Não pode assimilar-se somente por meio da razão e da memória. Chega-se a compreender a doutrina de forma total quando ela possui toda a alma e penetra no mais íntimo recesso do coração. Isso é a palavra transformadora. Os puritanos chamavam isso de teologia experimental. É o conhecimento santificado pelo Espírito no coração,
Não é conhecer por conhecer. Portanto, para Tiago, ser ouvinte não é o fim. A palavra implantada tem um propósito maior. Não é simplesmente ouvir a palavra. A palavra requer uma mudança interior, a fim de que o cristão viva de modo digno do Senhor, a fim de que o cristão viva para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, como diz Colossenses 1:10. Deixe-me aplicar isso para a sua vida. Você não pode rejeitar a palavra de Deus porque ela fere o seu entendimento, porque ela fere seus sentimentos, porque ela fere a sua vontade. Não. Você tem que acolher a palavra como palavra de Deus e deixar que ela penetre na sua mente e, como uma planta de Deus, ela se enraize no seu coração, de modo que ela possa, como de fato ela pode, alcançar o seu objetivo, moldar a sua mente, para que você conheça qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ela também pode, ela é capaz de transformá-lo cada vez mais na imagem de Cristo, para que a obra de salvação seja consumada na sua alma. E essa era a preocupação de Tiago com relação aos irmãos que já eram salvos. Desenvolvam a salvação, receba essa palavra, seja moldado por essa palavra, seja transformado por essa palavra, para que a obra de salvação, dia após dia, venha se consumar na sua alma. Então, meu irmão, não são poucas as vezes que, ao ter contato com a palavra, através da leitura, através de estudos bíblicos, através da pregação, você orgulhosamente não permite que ela penetre em sua mente e se enraize em seu coração. E como é triste esse fato, você entra em contato com a palavra de Deus e não adquire convicção de pecado. Você não fala como o profeta Isaías falou, ai de mim. Isto é, você tem lido e ouvido a palavra de Deus, tem visto os erros que estão na sua vida e nada tem feito a respeito. Não tem se afligido por não colocar a palavra de Deus em prática. Irmão, não basta ler, não basta ouvir, não basta cantar a palavra. É preciso praticá-la. O estudo bíblico sem aplicação é um esforço sem proveito. Veja o que Tiago diz agora no versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Então, notem, Tiago mostra a necessidade da prática da palavra usando a ideia do espelho. E vejam por que ele faz isso. Deixe-me explicar. Espelhos, no mundo antigo, não eram tão sofisticados como hoje. Eram feitos de bronze ou prata polidos e serviam para refletir, mesmo que imperfeitamente, a imagem da pessoa. Então, era um trabalho danado para você ter uma imagem nítida. Você virava o espelho aqui e acolá, procurando uma posição, tentando ter uma imagem mais limpa, mais nítida. E Tiago usa essa figura para mostrar como é ridículo uma pessoa gastar um bom tempo contemplando o seu rosto, buscando identificar deformidades, manchas, superficialidades e impurezas, para depois de constatar todas essas coisas,
não fazer absolutamente nada em relação ao que descobriu. Então, percebam a comparação que Tiago faz. Versículo 24. Pois a si mesmo se contempla, bom, aí não faz nada, olha agora, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você ouviu a palavra impactante. Ela apontou suas falhas, ela apontou os seus erros. Mas se você não faz nada, se retira daqui, logo, logo você esquece de como era a sua aparência. Em outras palavras, Tiago diz, quem ouve e não pratica é como quem contempla no espelho o rosto natural, se retira e logo se esquece da aparência. Então, entenda a metáfora. Quando você entra em contato com a palavra de Deus pregada fielmente, ela funciona como um espelho para a sua alma. Ela lhe mostra claramente o que precisa ser corrigido na sua vida. E é impossível entrar em contato com essa palavra pregada fielmente e não ser confrontado. Porém, mesmo confrontado, é possível que você não dê atenção. Você ouve a palavra de Deus, é confrontado, enxerga os pecados, toma ciência do que deve ser corrigido, do que deve ser reparado. Também você vê nesta palavra a provisão que Deus fez em Cristo como remédio para o seu mal. Mas, infelizmente, segue em seu caminho como se nunca tivesse sido exposto a essas realidades. Os mesmos erros que você tomou conhecimento, que estavam no seu coração, irão se juntar a outros e irão formar uma pilha de pecado acumulado. Isso é a mesma coisa que acordar, se olhar no espelho, ver o que precisa ser arrumado na cara, virar as costas e não fazer nada a respeito. Observem, quanto isso é ridículo! Quando você se olha no espelho e vê a sua cara horrível, cheia de remela, cabelo todo desarrumado, imediatamente você trata de se recompor. Você não ousa apresentar-se publicamente dessa forma. Porém, quando você entra em contato com a Escritura, seja através da leitura, do estudo, da pregação fiel, como tivemos aqui, e ver os seus pecados, suas deformidades, suas misérias, e ver o seu Salvador sem pecado, quão ridículo é simplesmente dar as costas. Não se preocupar em praticar a palavra de Deus, corrigindo os erros. Simplesmente segue seu caminho e não pensa mais em seus erros ou nas excelências de seu Salvador Cristo. Vai embora e não toma as providências necessárias. Vimos aqui Dr. Bick, Dr. Paipa, dizer, é hoje o dia da mudança, é hoje que você deve tomar as decisões. Mas você vai embora e não toma as providências necessárias e vai ficando com o coração repleto de maldade, de pecados não confessados, não abandonados. Isso é o retrato do horror, isso é o retrato do absurdo. Você se preocupa com a aparência externa e não com a interna. E sabe o que é isso? Isso é farisaísmo. Isso é hipocrisia.
Desse modo, você tem desprezado a palavra de Deus e o próprio Deus. A área que Deus quer ver limpa, você não se preocupa nem o mínimo. Antes, se preocupa com a área que os homens veem, o exterior. Você esquece que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E aqui eu quero fazer mais uma aplicação. Domingo após domingo, você está fazendo a mesma coisa. É exposto à palavra de Deus diante da pregação verdadeira, que lhe revela o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito. Mas mal sai da igreja, no dia do Senhor, as conversas seculares, os entretenimentos, os espetáculos futebolísticos, as redes sociais, é a grande miséria para a quebra do dia do Senhor. As refeições coletivas, que dispersa tudo que você aprendeu. Essas coisas se encarregam de desviar a palavra que lhe foi semeada. Tristemente, temos a concepção de reformados, que abraçamos o dia do Senhor, mas o dia do Senhor limitamos aquele momento do culto, exclusivamente aquele momento do culto, como se tivéssemos direito de depois buscar os nossos próprios interesses. Todas essas coisas se ocupam de tirar do seu coração a palavra transformadora. Então, meu irmão, perceba, o seu problema não é que você precisa aprender coisa nova, mas é praticar aquilo que já sabe. O verdadeiro discípulo, dizem os rabinos, aprende para que possa fazer, não para que possa meramente saber ou ensinar. Portanto, creia, o que lhe falta é aplicação, é diligência, é esforço, é disposição de pagar o preço para colocar em prática os ensinos já transmitidos e aprendidos. Esse conhecimento que você tem, principalmente aqueles que já labutam há muito tempo no meio reformado, esse conhecimento precisa ser santificado pelo Espírito em seu coração. Eis a razão porque lhe falta temor e tremor diante de Deus. E não adianta dizer que é falta de iluminação. Deus já tem revelado todas as coisas que lhe conduzem a uma vida de piedade. O que você precisa é viver essa vida de piedade com a prática da palavra. Uma vida diferente da vida dos ímpios. Infelizmente, você continua ano após ano do mesmo jeito, criando hábitos de ignorância, desculpando e justificando o que já descobriu pela palavra de Deus, que está errado em sua vida. Você tem se autoprotegido para não ser atingido pela luz da palavra de Deus. Tem criado racionalizações enganosas, justificativas, desculpas esfarrapadas para os seus erros, e não muda o que deve ser mudado. Daí, não passar de mero ouvinte. Então entenda, e eu vou repetir, isso é fundamental. O problema não é que você não tem ouvido o suficiente. Seu problema é que você adquiriu uma cascadura. Você tem calos no coração que servem para proteger-lhe da palavra. E fazendo assim, diz Tiago, engana-se a si mesmo. E logo se esquece de como era a sua aparência. Aparência terrível, miserável diante de Deus. Você tornou-se um ouvinte profissional,
que nunca tem disposição de mudança. Um ouvinte estagnado na lagoa da sua própria hipocrisia. Mas eu não quero deixar você em desespero. Se parássemos aqui, seria terrível. Eu quero te dizer que há como mudar, há como crescer, há como amadurecer. E aqui entra a segunda e última coisa que você deve fazer para vivenciar as Escrituras. Lembrando, a primeira, receber a palavra de Deus humildemente. Versículos 21, 23 e 24. E agora, a segunda e última coisa, obedecer a palavra de Deus no coração. Versículos 22 e 25. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Que palavra é essa? A palavra que foi plantada no coração pelo Espírito Santo por meio da pregação, do ensino, da leitura. Torne-se praticante dessa palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, olhem para cá. Cristianismo é uma religião de ação. Por mais importante que seja ouvir, e Tiago disse isso antes dele dizer essa verdade aqui, no versículo 19, ele diz, todo homem seja pronto para ouvir. É importante ouvir. Mas não se deve parar por aí. O fazer deve seguir-se ao ouvir. Ser apenas ouvinte é uma forma de engano próprio. Alguém disse o seguinte: enganar é ruim. Enganar a si mesmo é pior. E enganar a si mesmo sobre a sua alma é o pior de tudo. Então, ouça, não há virtude, aliás, não é virtude ouvir sermões e lições como se isso fosse um medicamento espiritual. Isso não impressiona Deus. Você pode participar de todos os simpósios que ainda vêm por aí. Olha, irmãos, desde 1993, que lido com as doutrinas da reforma. Ando no meio reformado, tenho contato com pessoas reformadas. E eu tenho observado que muitas pessoas, muitas, são abençoadas com a genuína pregação e o ensino das Escrituras. Mas essas pessoas se tornam tão apaixonadas pelo conhecimento da palavra, tão autossatisfeitas com esse conhecimento, que não conseguem viver as verdades que vieram a entender da palavra de Deus. Provam os sermões, mas parecem nunca provar da graça de Deus. Irmãos, qualquer resposta ao Evangelho que não inclui a obediência irrestrita à palavra de Deus é auto-engano. É auto-engano. Você não pode reservar áreas para você como se fossem impenetráveis. Deus quer a sua vida como um todo. Então, não importa quão extenso o conhecimento das Escrituras, se não obedece. É tudo auto-engano. Esse conhecimento tem o valor de uma bolha de sabão estourada. Esse conhecimento não vale nada, porque ele não foi santificado pelo Espírito Santo em seu coração. Então, ouça, você é obrigado, devido à sua posição em Cristo, e muito mais, eu acrescento, se for um líder, a pôr em prática a palavra de Deus. Porque se você é um líder, pesa sobre você uma responsabilidade muito maior.
O Senhor espera que você seja praticante constante de sua palavra. Ele espera mudança em sua vida. Afinal, para isso, foi que você foi salvo. Como diz Tito 2,14, o qual a si mesmo, Cristo, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui eu volto a afirmar, boas obras inclui principalmente obras de obediência à vontade revelada de Deus. Então não basta ter doutrina correta, é necessário vida reta. Com isso, não pense que você não precisa de doutrina correta. Por favor, não me entendam mal. Mas não basta ter doutrina correta. É necessário vida reta. E eu quero fazer uma aplicação agora dessa verdade aos ministros da palavra que aqui estão. Certo comentarista bíblico disse: antes de levantar-se diante dos homens, o pregador deve viver na presença de Deus. Antes de alimentar o povo de Deus, o pregador deve alimentar o próprio coração. Antes de pregar ao povo de Deus, o pregador deve aplicar a palavra à sua própria vida. A parte mais importante do sermão é o homem atrás dele. Irmãos, nada é tão morto quanto a ortodoxia morta. Um ministro não santificado representa um perigo maior para a igreja do que falsos profetas e falsas filosofias. Entendeu isso? Eu vou repetir. Um ministro não santificado representa um perigo maior para a igreja do que falsos profetas e falsas filosofias. É um terrível escândalo pregar a verdade e viver uma mentira. Chamar o povo à santidade e viver uma vida impura. É triste, mas tem sido motivo de queixas contínuas que alguns daqueles que são zelosos pelas maiores doutrinas, as doutrinas reformadas, não são tão cuidadosos em distinguir-se nas obras de obediência à palavra de Deus. É triste. Pior, não são tão grandes de coração, nem tão generosos, nem tão caridosos, nem tão humildes, nem tão pacientes e tolerantes com os erros dos outros, como alguns que têm menos luz. Pessoas que têm menos luz, menos conhecimento, menos entendimento, demonstram melhor essas virtudes do que aqueles que têm grande conhecimento. Esses conhecedores das grandes doutrinas também são acusados de agirem com arrogância, inclinam-se a desprezar os outros como simplórios e carentes de instrução, e são dados a demonstrar com maneiras e palavras nada gentis sua convicção de superioridade espiritual. Como pode ser, meus irmãos? Como pode ser? Maior conhecimento, menor amor? Doutrinas elevadas, moral rebaixada? Professando estar sentado com Cristo nos lugares celestiais, contudo andando na carne? Falando da perfeição do novo homem, mas exibindo alguma das piores características do velho homem? Certamente, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Diz 1 João 2,6. Irmão, a Escritura é maravilhosamente equilibrada em todas as suas partes. E o seu estudo dela deve ter a mesma característica. Ela traz doutrina e prática. Ela traz privilégios e deveres. Portanto, uma prática dissociada da doutrina é um desastre.
é um desastre. Mas uma doutrina sem uma vida de santidade é algo ainda pior. É terrível, pois essa pessoa peca contra o próprio conhecimento, é o agravante no pecado dele. Como Jesus disse, lá em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Irmãos, resumo da ópera, é necessário vivenciar as Escrituras numa experiência pessoal, real e transformadora com Cristo, para provar que de fato Ele é o seu Senhor. Para que você não tenha que ouvir aquelas palavras, Senhor, Senhor, em teu nome não fiz isso, mas isso, mas isso, mas isso, mas isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Terrível esses que ouvirão essas palavras. E quem ouvirá essas palavras são aqueles que estão dentro da igreja. Quem está fora não chama Jesus de Senhor, Senhor, Senhor. São os apóstatas que estão na igreja que não praticam a palavra. Então, meus irmãos, é necessário vivenciar as Escrituras. E agora, de forma prática, a gente pode ver que Tiago traça os passos para que isso aconteça. E no versículo 25, ele diz as frases chaves para que isso aconteça. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, Tiago chama a palavra aqui de lei perfeita. Ela é chamada lei perfeita por estar totalmente livre de todos os defeitos. Ela é suficiente para preencher todas as nossas necessidades espirituais, por isso ela é perfeita. Mas também ele chama de lei da liberdade. E ela é chamada de lei da liberdade porque ela ensina, ela instrui, ela orienta, ela dirige. E ela produz liberdade da servidão de paixões e concupiscências pecaminosas. Por isso que ela é chamada de lei da liberdade. E ele diz algo fantástico aqui. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, olha, isso aqui mostra uma vida contínua de obediência aos mandamentos de Cristo. Não é algo ocasional. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Agora, eu quero que vocês percebam como é que começa o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente. A palavra considerar atentamente é ainda mais forte do que a palavra anteriormente usada. Porque anteriormente ele disse aquele que contempla a palavra, mas aqui agora ele está falando aquele que considera atentamente. A ideia agora é de alguém curvado sobre o espelho, para realmente gravar todo o detalhe. Ele não quer que fique nenhuma imperfeição no seu rosto, nenhuma sujeira, nenhuma deformidade da qual ele possa remover. Então ele faz um exame detidamente, ele está curvado, ele considera atentamente. Isso é muito mais forte do que contemplar, né? Então, o espelho, meu irmão, é a palavra de Deus. Quando você se põe diante do espelho, a palavra de Deus vai refletir o engano do seu coração. E vai mostrar a excelência de Cristo. E quando você considera isso atentamente, isso agora vai descer ao seu coração. E do seu coração vem para as suas mãos e pés, vem para as obras de obediência, vem para fazer aquilo que você deve fazer.
Antes você olhava no espelho e via apenas o pecado dos outros. Antes você só percebia o peso da obediência à lei de Deus naquilo em que você via ali no espelho. Mas agora, você olha no espelho e você vê a lei perfeita. A lei da liberdade. A regra de vida do Evangelho, perfeita e aperfeiçoadora. O perfeito padrão de santidade. Agora você se mede por esse perfeito padrão de santidade que é a palavra de Deus. Essa é a lei que reflete o homem interior. E nesse instante, agora sim, você vai dizer como Isaías: ai de mim, estou perdido. Ai de mim. Você vai lançar uma imprecação sobre você mesmo. Maldito eu sou, como é que eu posso servir a esse Senhor e viver dessa maneira? Agora você vê a miséria da sua alma. Antes você apenas olhava, não conseguia enxergar. Agora você vê. Vê a miséria da sua alma, mas a vê diante daquele que é santo, santo, santo. Vejam, uma vez revelada a sua extrema carência, você só tem uma opção, que é correr ao trono da graça. Agora é hora de abraçar a obra de Cristo, que você também viu na palavra de Deus. Agora é hora de ver-se pelo prisma daquilo que a graça fez e que pode fazer em sua vida. Isso vai te dar confiança para a obediência. Agora, tem uma pergunta inquietante. Como é que Tiago pode chamar a palavra de lei de liberdade, se ela está mostrando a minha miséria diante de Deus? Sabe qual é a resposta? Ela é lei de liberdade justamente pelo fato de que a lei traz a verdade de Deus sobre você. Sem subterfúgios, com toda clareza, a lei mostra exatamente o que é. Ela traz a verdade sobre o seu pecado, sobre sua necessidade. A lei da liberdade é a verdade que te liberta. Aí vem outra pergunta. De que eu sou liberto? Você é liberto da necessidade de usar uma máscara. Liberto da hipocrisia. Liberto de fingir o que é. Aliás, liberto de fingir que é o que não é. Glória a Deus. Serei liberto de mim mesmo. Serei liberto de mim mesmo. Liberto para o cumprimento agradável da lei de Cristo. E vou fazer isso sem legalismo, sem hipocrisia. Desse modo, Tiago diz que você é bem-aventurado no que realizar. Que promessa maravilhosa! Agora eu quero que você note. Ele diz que você é abençoado. Não pelo que faz, mas naquilo que faz. Não é pelo que você faz, porque não tem mérito nenhum. É sua obrigação. E depois que você fizer tudo, diga: eu sou um servo inútil e nada mais. Mas se você decide obedecer ao Senhor, decide pagar o preço, de demonstrar o seu amor abnegado, altruísta, dedicado a Cristo, e segui-lo, independente de qualquer sofrimento que essa obediência venha trazer à sua vida, ele diz que tudo isso que você fizer, você é bem-aventurado. Como Deus disse a Josué, Josué no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim a Josué, não cesses de falar deste livro da lei,
antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Olha a promessa. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmão, o único caminho para uma vida verdadeiramente abençoada e próspera espiritualmente é o conhecimento e a obediência à palavra de Deus. Portanto, o seu clamor diário deve ser para que o Espírito Santo lhe ajude, porque por si só você não pode. Para que o Espírito Santo lhe ajude a amar, a ouvir, a conhecer e, acima de tudo, a obedecer à palavra de Deus. E que você seja motivado a não ter a palavra de Deus como um fardo difícil de carregar, como um fardo difícil de ser cumprido. E eu quero te dizer a última coisa. Quando você decidir vivenciar a palavra de Deus, e essa decisão é o próprio Espírito que vai colocar no teu coração. Então, por isso, você deve clamar desde já. Senhor, ajude-me na minha desobediência. Eu quero vivenciar a tua palavra. Eu sei o que precisa ser mudado, Senhor. Há muito tempo tu tens falado comigo. Isso fica negociando com Deus. Quem sabe sua vinda aqui é como se fosse uma negociação com Deus. Não esse tipo de negócio você deve fazer com Deus. O negócio que você deve fazer com Deus é outro, é o negócio da sua alma. É aquilo que Deus pede. Quero teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas muito. Ele pede o teu Isaac. Aquela coisa preciosa que você ainda não deu. Enquanto você não der, você não pense que vai enganar a Deus. Você está se auto-enganando. Se auto-enganando. Então, se você decide vivenciar a palavra de Deus, ainda que vai lhe parecer difícil, lembre-se das palavras de Jesus. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Lucas 11, 28. Que Deus te ajude. Amém. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.